Estamos de volta. Agora no Ponto Entrevista vamos conhecer o Tomé, escritor da nossa cidade. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Ponto Cultural Entrevista. Hoje nós estamos recebendo Tomé Madeira, que falará sobre sua experiência como escritor. Olá, Tomé, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é uma honra. Eu que agradeço, a honra é minha também. Perfeito. Tomé, quero começar a nossa entrevista te perguntando quando você começou a se interessar pela escrita? Olha, eu acho que como todo escritor, ele começa lendo, né? A leitura, ela te coloca nesse mundo da palavra e a partir daí você começa ou a se tornar um leitor voraz ou isso já te desperta a vontade de escrever. Isso aconteceu comigo ainda por volta entre os 12 e 13 anos de idade no Colégio Maristas. Tínhamos professores que estimulavam muito a gente a buscar essa identidade, essa escrita própria. Muitos não seguiram adiante, outros, junto comigo, também seguiram, né? Poetas, cronistas, eu tenho colegas de escola que se tornaram cronistas de sucesso e poetas também. Que bacana. E você lembra qual foi o primeiro livro que você leu? Lembro. É um livro do Júlio Verne chamado Miguel Strogoff, O Correio do Czar. E foi uma paixão que começou daí a ponto de ler a obra do Júlio Verne inteira. Uma verdadeira paixão. Foram os primeiros livros a que eu me prendi, na realidade. Que bacana. E esse você acha que é o principal escritor que te inspirou? Ou não? Tem alguns outros? O Júlio Verne é o iniciador, mas eu acho que para me inspirar em escrever, eu digo que é a minha influência, uma das grandes, se não a maior, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, João do Rio, que é um dos meus escritores do coração, porque ele é o escritor que consegue unir a elegância, né? Ele relata tanto a elegância dos salões do Rio de Janeiro, da virada do século XIX para o século XX, quanto da vida nos morros e nas favelas. Ele era frequentador da casa da Tia Ciata, que foi um dos primeiros locais de tradição de cultura afro-brasileira, que se diz que a casa da Tia Ciata foi berço do samba. Né? Olha só. E ele era frequentador desses dois mundos. E ele é meu escritor do coração, junto com Lima Barreto, de escritores brasileiros, por isso. Que bacana. E você lembra quem que foi a pessoa da sua convivência que te incentivou a começar a escrever? Isso aconteceu na escola mesmo, com algum professor, ou foi já na vida adulta? Olha, começou na escola. Eu tinha uma professora chamada Clenilde, vamos dizer, na virada do que se chamaria quinta série para sexta, entre essa idade, e ela dizia assim: vocês, além de ler, deixem as ideias de vocês correrem no papel. Vamos ver o que vocês são capazes de fazer. E ela organizava dentro do que ela podia do horário de aula dela, competições entre os meninos e as meninas para ver quem conseguia produzir um texto que ela dizia mexesse com o coração e a alma. É bem assim. Que bacana. E você começou escrevendo o quê? Olha, eu comecei, para te dizer a verdade, escrevendo o que se chama de sketch, aquele continho curto. Eu comecei a fazer isso na escola, que dentro do Colégio Marista tinha um certame cultural que valia como classificação para as notas comuns da escola, e havia uma parte que era dedicada exclusivamente à criação de textos. Então eu comecei aí. Que bacana. Tomé, como que é o mercado para um escritor no Brasil? Isso é uma coisa que já vem sendo pisada, repisada. O escritor, ele procura de todas as maneiras, num primeiro momento, busca da visibilidade. E num segundo momento, como é que ele vai converter essa visibilidade em meio de vida. Existem as plataformas, como a pioneira, né, que é o Wattpad. Depois vieram as plataformas de blog e agora a última tendência é você trabalhar a sua página de autor nos sites de comercialização, né? E você desenvolve sua página de autor, você é responsável pelo seu próprio layout, pela sua revisão e pela vamos colocar assim, divulgação. Você tem a plenitude de uso e de administração. O caso do meu livro,
o Caiçara e suas histórias, ele é exatamente colocado nesse horizonte, né? Tem a página de autor que você tem e através da página de autor você monta o livro. Tanto é que ele é dividido em livro físico, que ele é vendido por demanda, e o outro que é o formato eletrônico, que muitas vezes a pessoa prefere acessar esse, né, do que o físico. Hoje está havendo um crescimento da procura pelo livro eletrônico. Entendi. E quais que você acha que são as principais dificuldades que um escritor pode encontrar começando a escrever hoje em dia? Eu acho que hoje em dia, como eu falei a você, primeiro ele tem que buscar visibilidade, é a primeira grande dificuldade. A segunda, a partir daí, é você buscar ou uma editora que tenha condições que sejam, eu vou usar a palavra confortáveis, embora não seja tão adequado, condições confortáveis de vamos dizer, publicação, de divisão de a partir dos direitos autorais. E também eu colocaria a ainda muito reduzida cultura de leitura do brasileiro. Sim. Isso, infelizmente, a gente constata. Embora há lugares onde você tem uma massiva participação do leitor, em outros o leitor, ele... Com certeza, a gente vê isso mesmo nos jovens e na população de uma maneira geral, né? Eu acho que eu diria que os jovens leem. Eu vou discordar de muita gente que diz que o jovem não lê. O jovem lê. Ele tem uma compreensão e a busca de uma linguagem com a qual ele se identifique, né? Então, hoje muitos escritores estão procurando buscar esse jovem através de uma linguagem que reflita o que é o espírito do jovem. Infelizmente eu vou citar autores brasileiros, assim, internacionais que conseguiram fazer isso. Jojo Moyes. Eu gosto bastante dos livros dela. John Green, né? E o que acontece? Alguns autores hoje estão sendo redescobertos, brasileiros, que conseguem buscar essa linguagem do jovem. Eu vou dar um exemplo de um autor brasileiro que ele conseguiu isso de uma forma muito eficiente, que é um autor chamado André Bianco, que ele trabalha com terror e suspense, mas ele conseguiu criar uma legião de fãs muito grande. Eu não desmereço os clássicos, eu acho que os clássicos têm que fazer parte da leitura e do desenvolvimento da cultura literária de todo mundo. Mas hoje, os jovens, as pessoas em idade adulta, os jovens adultos, eles buscam uma leitura que está muito mais fincada naquela identificação de mundo deles. É verdade, com certeza. E mesmo com essas dificuldades, então, do mercado, de uma maneira geral, para o escritor, o que te motiva a escrever? Eu acho que a gente tem um mundo tão legal ao redor da gente. Você está andando pela rua e de repente você está olhando uma flor caindo no chão. Inspira. O que é aquela flor? Eu vou falar uma coisa para você. Eu não colocaria a palavra inspiração. Eu colocaria muito o questionamento. Aquela flor cai no chão. O que aquela flor caindo pode me contar? Que história que ela tem? O que aquela moça com os livros debaixo do braço passando na rua pode me contar? Eu acho que é o escritor, ele tem que estar em questionamento constante. Ele olha para o redor, para o entorno dele e pergunta o que esse entorno pode render de história. Citando um escritor muito conhecido, que é o Rubem Fonseca, ele trabalha muito com esse observar do entorno. Porque antes o Rubem Fonseca era escrivão de polícia, então o mundo dele é aquele mundo que poucos percebem, né? Aquele mundo invisível fora do alcance do que se vê superficialmente na sociedade. Ele é outro mundo, né? Se você vê obras como Feliz Ano Novo e Agosto, e dentro do Feliz Ano Novo tem um conto maravilhoso dele chamado Passeio Noturno, que você entende como é que é essa observação do entorno. Tá certo, Tomé. E qual que é o seu gênero literário favorito?
Eu muitos. diria que eu viajo. Eu gosto muito do épico, eu gosto muito da biografia, eu gosto muito dessa inserção nesse mundo invisível, né, do Rubem Fonseca, que é também uma das minhas influências. E eu gosto também do realismo mágico, sabe? Aquilo que você vê a realidade, mas você pode simplesmente virar a página da realidade e achar ali alguma coisa além. Sim, isso é realmente muito, muito bacana. E você é amante de livros, de filmes também? Muito, muito. Cinema é uma coisa que também me move muito, né? Eu gosto do olhar, assim, de como você vê a cena, de como é construída a direção de arte, de como é o enquadramento, a fotografia, mesmo os roteiros. Ultimamente eu tenho praticado muito a confecção de roteiros para, como eu te falei, sketches, cenas curtas, contando uma história rapidinho, né? Um dos que eu escrevi recentemente chama-se Depois da Festa, que é simplesmente uma história de uma vivência paralela numa casa que ocorreu uma tragédia e uma pessoa comum está num bar, numa desilusão completa, é levado para essa tragédia e de repente nessa tragédia ele descobre um sentido para a vida dele que ele não tinha. Sim, é verdade. Agora falando dessa relação de livro e filme, você até citou, né, Jojo Moyes, ela é autora do Como Eu Era Antes de Você, Exatamente. Que tem uma sequência e teve adaptação para o cinema também, o filme. Exato. Qual que você acha que é a principal diferença, tanto nesse exemplo, mas de maneira geral, entre um filme e um livro? Você sabe que um livro, por mais, vamos dizer, compacto que ele seja, ele muitas vezes não vai caber dentro da atmosfera que é um filme. Um exemplo, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, eles tiveram que fazer um malabarismo muito grande, pular situações, viver, colocar muitas vezes situações de personagem que não estão no livro, mas que precisariam dar essa densidade para o filme, né? Mesmo quando o próprio autor assina os roteiros, como é o caso do Stephen King, que assinou muitos dos roteiros das adaptações dos filmes dele, ele já deu uma entrevista dizendo que ele sente essa dificuldade, porque a densidade do livro, ela caber dentro da densidade do filme, às vezes tem um trabalho muito difícil. É verdade. Tomé, eu vou te fazer uma pergunta geral, depois eu vou especificar mais, mas agora de maneira geral. Qual que você acha que é a importância da leitura, assim, de maneira bem geral mesmo, para as pessoas? Eu acho que a leitura liberta. A leitura é a chave que abre a fechadura da consciência. Porque quando você lê, né, você desenvolve uma coisa que é importantíssima para a tua vivência social, que é o senso crítico. Né? Até lembrando uma charge da Mafalda, né, que diz que é importante que você leia, porque senão você vai acreditar em tudo que te dizem. É verdade. Perfeito, Tomé. Agora, então, aprofundando um pouquinho mais a pergunta. Isso. Eu vejo que a leitura, ela traz, né, ela é muito importante para as pessoas em todas as fases da vida. Só que eu vejo uma diferença. Por exemplo, a criança que desde pequena ela é incentivada a ler. Claro que ela vai desenvolver o imaginário, né? Geralmente ela vai ler livros de fantasia, algo próprio para a idade dela. Vai trabalhar também a criatividade dela, né? Com certeza. O jovem, na sua idade escolar, provavelmente aquele jovem vai ser um jovem com uma fala melhor, uma escrita melhor. A gente vê a diferença, né? A gente costuma dizer que quanto mais você lê, melhor você escreve. Isso traz ganhos de todas as formas. Mas qual que você acha que é a importância do incentivo à leitura para os adultos? Eu acho que é apresentar ao adulto uma nova visão do entorno dele, do derredor dele. Porque muitas vezes você passa os seus dias numa linha contínua em que você não desvia. Você sai de casa, vai para o trabalho, tem o seu intervalo de almoço, você almoça, volta para o trabalho, termina o seu expediente e vai para casa. É linear, né? Acho que com a leitura é uma coisa que você... Peraí,
O que tem aqui do lado? Deixa eu dar uma olhada melhor. Por mais que eu gaste 3, 4 minutos até a hora que eu voltar, mas deixa eu dar uma olhada nisso. A leitura faz isso. No adulto, ela é o grande instrumento também, né, como eu havia falado antes, libertação. Você se liberta do cotidiano. Com certeza. Da escravidão do cotidiano. Como dizia o poeta Ferreira Goulart, a arte, na qual a literatura se insere também, existe porque a vida não basta. Sim, é verdade. Tomé, eu vejo que, ainda falando, né, sobre o adulto, ou ainda o jovem adulto, a gente vive uma vida tão corrida, né, tão acelerada, a tecnologia evolui cada vez mais, então a gente tem o nosso celular com a gente sempre, então é muito rápido, é muito fácil, a gente tá ali no trabalho, no horário do almoço, a gente pega, de repente a gente pode até mesmo ler um livro, mas geralmente a gente busca coisas mais rápidas, né, eu acho que é um pouco difícil, pelo menos para as pessoas que eu conheço, ver e reconhecer o livro como uma forma de entretenimento, né? As pessoas geralmente querem um entretenimento mais rápido, uma série, um filme, vídeos curtos, né? Parece que as pessoas têm pressa e que o livro requer um pouco mais de atenção. Você também percebe isso? Eu percebo, olha, nos anos 70, um americano chamado Alvin Toffler escreveu um livro chamado A Terceira Onda, em que ele já previa a revolução da tecnologia e o impacto que isso teria na sociedade. Só que o que ele não previu é essa escravidão ao eletrônico e essa escravidão, o que ela faria. Então, mas existem, vamos dizer, escapadas do labirinto que são interessantes, olha. Ao contrário de muitos, eu não sou contra a adaptação da literatura à tecnologia. O podcast, por exemplo, que é uma ferramenta sensacional para você querer ter conhecimento e ter a leitura, mas não se desligar da tecnologia. Eu dou um exemplo pessoal. Esses dias eu estava escutando o Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, que é outro dos meus escritores do coração, e narrado por um ator bem conhecido, Michael Shannon, né? E sensacional, você vê, você se transporta. Do mesmo jeito também peguei literatura brasileira, João do Rio e Lima Barreto em podcast, sensacionais, um conto do João do Rio que é emblemático, que chama O Bebê da Tarlatana Rosa, e do Lima Barreto o Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá, colocado em podcast. São podcasts de literatura brasileira que são muito interessantes de você escutar. Né? E essa ferramenta, para você que está no metrô, no ônibus, numa fila de banco, é absolutamente sensacional. Mas isso tem que ser estimulado. Isso tem que ser estimulado. Gente, olha, hoje tem uma coisa legal aqui para vocês, né? E tem essa narrativa, tem essa história que está sendo contada aqui. Então, a tecnologia pode nos ajudar muito. Sim, é verdade. Eu concordo com você que realmente falta um pouquinho de estímulo. Mas falando agora, então, sobre o seu livro, de onde surgiu a ideia? Olha, é muito interessante. O edifício Caiçara, que é retratado no livro, foi o primeiro prédio de apartamentos construído na cidade de São Luís. É quando a cultura condominial chega em São Luís do Maranhão em 1960. Só que por que a gente chama de lenda urbana? Porque ele foi construído em cima do que era a igreja de Nossa Senhora da Conceição. E há uma história que diz que ela foi demolida sem ser desconsagrada. Porque quando você tira uma igreja do lugar, você desconsagra, um ritual de desconsagração. E se diz, né, que os corpos, as sepulturas que tinham no adro, nas laterais da igreja e no próprio piso não foram retiradas, a fundação foi construída sobre elas. E há quem diga que por causa disso o prédio é considerado maldito. E há histórias de suicídios, de pessoas que enlouqueceram em alguns dos apartamentos. E eu conto um pouquinho disso em diferentes histórias, né? E numa delas, na primeira, eu coloco o meu pai, né, como colega de um dos personagens. Ele, inclusive, fala na primeira história, fala que ele está contente porque está vindo o primeiro filho, no caso, eu. É bem legal. E fala do interlúdio de uma livraria que funcionava lá
E todas as histórias giram em torno do prédio. É uma observação do começo e depois do fim, né? Ele coloca a situação dele no hoje, quando foi escrito, né? Que foi escrito em 2019. Tá certo, Tomé. Então, pra gente encerrar, você pode falar pra gente como que foi a sua experiência, né, na escrita do seu livro e deixar também algum incentivo para as pessoas que têm interesse, que gostariam de se tornar escritores também? Tem. A experiência de escrever, ela foi... como é que eu posso te dizer? Eu tentava conciliar a correria das minhas responsabilidades com o tempo para escrever. Às vezes eu perdi umas noitinhas de sono porque eu não queria me desprender da ideia, do fio da história e não me perder disso. E eu te digo, foram noites que eu dormi tarde e tive de acordar cedo porque era período de expediente, mas foram compensadoras. O que eu falaria pro escritor, para a pessoa que sente que está pulsando essa vontade? Ouse tirar as suas ideias e colocar no papel. Ouse escrever, use o meio que quiser, escrita à mão, escrita a lápis. Se você ainda tem uma máquina de escrever em casa, eu tenho, às vezes eu escrevo algumas das minhas histórias nela, assim como também escrevo a lápis. Nossa. Eu escrevo a lápis, às vezes depois que vou digitar. Olha só, é um trabalho. Mas às vezes no lápis você está desenvolvendo muito melhor do que você está no notebook, no computador. Primeiro eu escrevo a lápis, desenvolvo, depois aí eu vou estruturando, revisando e tudo mais. Mas para o escritor que tem essa vontade, para a pessoa que tem essa vontade, ouse. Na internet existem várias plataformas onde você pode colocar as suas histórias, o seu conto, os seus poemas. Tem plataformas. Você tem só que fazer aquilo que às vezes é mais difícil, dar o primeiro passo. Dado esse primeiro passo, ouse sempre. Um filósofo alemão chamado Immanuel Kant dizia: ouse conhecer. Então eu empresto a frase dele e digo: ouse escrever. Mesmo que todo mundo te diga: o que você vai fazer com isso? Você vai fazer, você vai libertar a sua alma quando você escrever. Aí você vai ver que a vida não cabe só nessa linha sem expressão do cotidiano. Você vai descobrir dentro do seu cotidiano coisas sobre as quais você pode escrever. Perfeito, Tomé. Muito importante as suas colocações. Até eu fiquei com vontade de começar a escrever. Então faça isso, faça. Sabe, comece a observar o seu redor. Simples assim. Você observa o seu redor e solta a sua imaginação. O que é aquele banco de praça? Você está ali na Praça do Rosário. O que é que aquele banco na praça pode me contar? Sim, com certeza. O que é que aquela pessoa que está mergulhada nos pensamentos, sentada naquele banco da praça, pode te contar? O que a janela do prédio pode te contar? Sempre faça essa pergunta para você e solte o seu pensamento. Solte. Porque a partir daí você cria asas. É verdade. Perfeito, Tomé. Muito obrigada. Quero agradecer pela sua participação e deixo também aqui meus parabéns, porque dia 25 de julho é o Dia do Escritor. Então, muito obrigada a todos vocês que prestam esse serviço. Muito obrigada. Eu que agradeço. A honra é minha. Pessoal, o nosso bate-papo encerra aqui, mas você pode acessá-lo quantas vezes quiser no nosso YouTube em TV Câmara Jacareí. Eu fico por aqui e até a próxima! Realmente, a leitura e a escrita são essenciais para o nosso cotidiano. Galera, nosso programa chegou ao fim, mas vocês podem assistir esse episódio no nosso canal do YouTube, TV Câmara Jacareí. Aproveitem também e se inscrevam lá. Fiquem bem e até mais!